Olha, eu vou falar que o Galactus não me pareceu um bom vilão. Forçados a equilibrar seus papéis como heróis e a força dos laços familiares, o Quarteto Fantástico deve defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus e sua enigmática Arauta, a surfista prateada. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube compartilhar para outras pessoas. Pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Não esqueça que eu abri um clube de membros e uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montink.com/armário. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Finalmente estreou o aguardado Quarteto Fantástico, mas antes de entrar no filme, uma breve atualização para quem está por fora. Acreditem, tem gente que está por fora. Esse ano seriam 3 filmes da Marvel. O primeiro foi o Capitão América, Admirável Mundo Novo. Foi o que se esperava. Um filme para cumprir tabela. Porque não é ruim, não é bom. É apenas mais um filme genérico e esquecível. Sabe quando tem fim de campeonato, tem aqueles 2 times que não vão nem ser rebaixados, nem tem chance de ser campeões, então tem um jogo para cumprir tabela? Pois é. Aí depois veio a surpresa do ano com Thunderbolts, que é um filme que ninguém esperava nada. Um bando de herói que ninguém se importa. E que surpreendeu positivamente a maior parte do público, porque realmente o resultado do Thunderbolts foi bem melhor do que o que a gente achava que ia ser. Mas os fãs aguardavam o terceiro filme, esse novo Quarteto Fantástico, que prometia ser o ponto de partida para uma nova fase da Marvel. Os quadrinhos do Quarteto Fantástico sempre foram da Marvel, mas por razões contratuais, os personagens não faziam parte do universo cinematográfico da Marvel, que é o MCU. Ou seja, eram do quadrinho, mas não eram do cinema da Marvel. Foram feitos 4 filmes antes desse. Teve um filme de 94, que é um filme meio tosco, que nem chegou a ser lançado oficialmente, e que é um filme que, dentre os 4, eu acho o menos ruim deles. Enfim. Tem os 2 mais famosos, com a Jessica Alba e o Chris Evans, que foram lançados em 2005 e 2007. E teve uma outra tentativa de reboot em 2015, e, infelizmente, a gente precisa reconhecer que nenhum desses 4 filmes é bom. O Quarteto tem um fã-clube muito grande, mas, como sempre, eu vou comentar aqui para o leigo, porque eu conheço alguns personagens do cinema só, eu nunca li os quadrinhos. Então, meus comentários vão ser só pensando em cinema. Se você quiser um conteúdo ligado a quadrinhos, tem outros vídeos por aqui que vão explicar muito melhor do que eu. Vamos ao filme. Dirigido por Matt Shakman, e eu sempre leio esse nome e eu lembro do Adam Shankman, que dirigiu Hairspray, que não tem nada a ver com isso. Voltemos. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, se passa em uma realidade alternativa. Não é no mesmo universo que a gente está e que onde também está todo o MCU. E eu preciso dizer que todo o conceito criado para retratar essa realidade é a melhor coisa que o filme traz. Todos os cenários, todos os figurinos, tudo tem um visual retrofuturista muito legal. Tudo parece que a gente está nos anos 60, mas ao mesmo tempo tudo é muito tecnológico. Então, isso tudo, todo o visual do filme, o filme inteiro, tudo é muito legal. O visual do filme é fantástico, com o trocadilho, porque é um Quarteto Fantástico, enfim. A trilha sonora do Michael Giacchino também é muito boa. Vale dizer que esse é um filme de origem, mas assim como aconteceu no recente Superman, esse Quarteto Fantástico não perde tempo contando a mesma história que a gente já viu nos outros filmes, de como eles ganharam seus superpoderes. Logo no iniciozinho tem um filminho, tipo documentário, contando o que o espectador leigo precisa saber. Ou seja, você vai entender mesmo se você não conhecer os personagens e não precisa explicar tudo, não precisa ter um filme para explicar isso de novo. Eu só achei que faltou uma linha de diálogo explicando sobre as roupas, porque é uma coisa que eu, como não leitor de quadrinhos, eu sempre me questionei. Porque a Mulher Invisível tem roupas que ficam invisíveis, o Tocha Humana tem roupas que não pegam fogo. O Homem Elástico, ele se estica e tudo bem, porque afinal a roupa pode esticar, mas por que a roupa? Podiam comentar alguma coisa sobre isso, não que seja algo grave, não é um defeito do filme, mas acho que podiam comentar. E eu vou, aliás, colocar uma dúvida que eu sempre tive aqui, como não leitor de quadrinhos, mas que eu via os desenhos e que eu via os filmes, que é o seguinte: os 4 passaram por alguma coisa e que eles voltam diferentes. Então você tem o Senhor Incrível, que se estica, a Mulher Invisível, que fica invisível, o Tocha Humana, que pega fogo, e o Coisa, que vira um cara de pedra. E eu sempre me questionei por que os outros 3 voltam ao normal, à forma anterior, e o Coisa não volta à forma anterior.
E ok, isso pode ter uma explicação simples, dizendo que o que eles passaram alterou cada um o DNA diferente. Então, não é por isso. Então ele vai ficar daquele jeito para sempre. Mas enfim, se você souber por que isso, me explica, porque é uma dúvida que eu sempre tive. Agora, o visual é bonito, mas por outro lado, a história não empolga. Em vários momentos de filmes de super-herói, a gente fica envolvido, a gente fica torcendo, a gente fica sofrendo. E aqui, isso não acontece. Pelo menos comigo não aconteceu. Eu achei que podia, inclusive, mostrar mais o quarteto em ação. Mostrando, porque eles são uma equipe que estão juntos há muito tempo, eles são uma família. Então cada um podia usar os poderes, um combinando com o outro, e mostrar como é que a equipe trabalha quando eles todos estão juntos. Isso só acontece na cena final do filme. Vamos à polêmica. Rolou uma polêmica sobre a mudança de gênero do surfista prateado. Porque aqui é uma surfista prateada. Eu não sei do personagem pelos quadrinhos, porque eu, de novo, não li os quadrinhos. Mas eu posso dizer que pelo filme, vendo este filme, tem muita lógica ser uma mulher. E eu digo mais, tem mais lógica ser mulher do que se fosse homem. Porque pelo que o filme explica, pelo que o filme me apresenta, esse personagem ele é melhor sendo uma mulher do que sendo um homem. Mas agora eu preciso dizer que eu não entendo o personagem do Galactus. Isso é um questionamento que eu sempre tive, que eu já conversei com amigos meus e nunca alguém conseguiu me explicar qual é desse personagem. Porque os leitores dizem que é um dos melhores vilões, mas eu nunca consegui entender a graça desse vilão. Porque dizem, ele come planetas. Mas, pô, galera, se tem um ser que tem tamanho suficiente para comer um planeta, é muito desproporcional ter um personagem desse tamanho todo interagindo com humanos. Seria mais ou menos como um micróbio comprar uma briga com um humano. E o micróbio vai discutir comigo. E não dá para colocar no mesmo plano. São personagens de tamanho tão diferentes que você não tem como um interagir com o outro. Mas aí, no filme, não. No filme tem o Galactus. Então o Galactus, ele é grande? Ok, ele é grande. Mas ele não é tão grande assim. Ele é o tamanho do edifício. Bacana. Era um vilão que é o tamanho do edifício, então ele consegue interagir com os humanos. Mas aí fica outra dúvida, porque se ele é do tamanho do edifício, como é que ele vai conseguir comer um planeta? Sei lá. Nos quadrinhos, o Galactus deve ser um vilão melhor construído, porque aqui no filme, vendo só esse filme, esse vilão, pra mim, não me convenceu. Não me convenceu. O elenco é ok. O onipresente Pedro Pascal, ele lidera o grupo, ao lado da Vanessa Kirby, do Joseph Quinn, do Ebon Moss-Backrack, que eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Então, ok. Eu gostei da Julia Garner como a surfista prateada. Eu achei que o personagem achei que tá bem no filme. E o Ralph Ineson faz a voz do Galactus, e eu achei uma escolha perfeita, porque a voz do Ralph Ineson é uma voz grave, é muito boa para um papel assim. A voz dele é muito imponente para isso, eu gostei disso. E tem um robô, mas é um personagem besta. E eu, como fã de Star Wars, que eu posso citar uma lista de vários robôs legais, o robô daqui é besta. Claro que a gente vai ver esses personagens do MCU que a gente já conhece. E a cena pós-créditos do Thunderbolts, que foi o filme anterior, já dá uma pista do que pode acontecer no futuro para esse grupo vir se juntar aos que a gente já conhece. E os personagens, ok, eles podem agregar. Mas nesse filme não empolgaram. E eu preciso reconhecer que Thunderbolts teve um resultado melhor. Por fim, é Marvel. São 2 cenas pós-créditos, como já previsto. Tem uma cena depois dos créditos principais e outra lá no finzinho de tudo, uma com um gancho, uma continuação, outra com uma piadinha normal de Marvel. Quarteto Fantástico estreou no cinema hoje. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Tem algumas coisas do Quarteto Fantástico que eu não entendo porque eu nunca li os quadrinhos, mas eu acho que tem muita gente que é fã dos quadrinhos, porque vários amigos meus na sessão de imprensa estavam muito empolgados, e ok. Enfim, se você discorda de alguma coisa que eu falei, escreve aqui embaixo, que eu vou responder seu comentário e a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo, valeu!